75. Em plena prova. Reunião pública de 26 de outubro de 59. Questão número 266. Aguardas a melhora que parece tardia. Suspiras em vão pelo amigo ideal. Anseias inutilmente pela concórdia doméstica. Clamas debalde pelo socorro em serviço. Todavia, mesmo nos transes mais duros, espera com paciência. Ontem devastamos lares alheios. Hoje é preciso reconstruí-los. Ontem traçamos caminhos de lodo e sombra aos pés dos outros. Hoje é preciso purificá-los. Ontem retínhamos sem proveito a fortuna de todos. Hoje é preciso devolvê-la em trabalho, acrescida de juros. Ontem cultivamos aversões. Hoje é preciso desfazê-las, a preço de sacrifício. Ontem abraçamos o crime, supondo preservar-nos e defender-nos. Hoje é preciso reparar e solver. Ontem cravamos no próximo o espinho do sofrimento. Hoje é preciso experimentá-lo por nossa vez. Se sobes calvário agreste, irriga em suor e pranto a senda para o futuro. Qual ocorre ao enfermo que solicita assistência adequada antes da consulta, imploraste, antes do berço, a prova que te agracia. Aspirando a sanar as chagas do pretérito, comissionaste o próprio destino para que te entregasse à existência o problema inquietante e a frustração temporária, o embaraço imprevisto e a trama da obsessão, o parente amargoso e a doença difícil. Não atraiçoes a ti mesmo, fugindo ao merecimento da concessão. Milhares de companheiros desenleados da carne suplicam o ensejo que já desfrutas. Mergulhados na dor maior, tudo dariam para obter a dor menor em que te refazes. Desse modo, quando estiveres em oração, sorvendo a taça de angústia, na sentença que indicaste a ti próprio diante das leis divinas, roga a bênção da saúde e a riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria, mas pede a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. 76. Jesus e atualidade. Reunião pública de 30 de outubro de 59. Questão número 626. Hoje, sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características. Disse Cristo, brilhe vossa luz. Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. Elucidou o Senhor, necessário vos é nascer de novo. Conclui a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo o que lhe possa constituir motivo a cólera ou tensão em favor do próprio equilíbrio. Ensinou Jesus, por fórmula de paz e proteção terapêutica, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos façam mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade e a feição de recalque. Aclarou o divino mestre, não é o que entra na boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas o que lhe sai do coração. A penalogia transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e de reajuste. Proclamou o eterno amigo, misericórdia quero e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de médico. A sociologia preceitua o trabalho para cada um, na comunidade, como simples dever. Informou Jesus, quem dentre vós deseja a posição de maior seja o servo de todos. A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. Falou Cristo, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A astronáutica examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a vida material em outros planetas. Anunciou o mestre dos mestres, na casa de meu pai há muitas moradas. A unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da assistência social e da oração, acima dos templos de pedra. Asseverou o emissário sublime, nossos antepassados reverenciavam a Deus no alto dos montes, e dizeis agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso. Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. A navegação rápida e a aviação, o telefone e o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual que por enquanto lhes obscurecem os serviços, indicam a todos os povos um só caminho, a fraternidade. Recomendou o Senhor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis porque a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho em sua primitiva simplicidade, porquanto somente assim compreenderemos.
ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje, como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. 77. Oração no Dia dos Mortos. Reunião pública de 2 de novembro de 59. Questão número 823. Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos na terra se consagram hoje à lembrança dos mortos-vivos que se desenfaixaram da carne, oramos também pelos vivos mortos, que ainda se ajustam à teia física, pelos que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho, como quem se cadaveriza, pouco a pouco, para o sepulcro, pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com títulos preciosos, à feição de belos epitáfios inúteis, pelos que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas do mundo em portões escancarados para a longa descida às trevas, pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro, pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue, nos excessos da mesa, pelos que se mumificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas, pelos que se imobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente, como desmemoriados, descansando no espaço estreito do esquife. E rogamos-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento, pelos mortos dos hospitais e dos manicômios, que gemem, relegados à solidão, na noite da enfermidade, pelos mortos de desânimo, que se renderam, na luta, às punhaladas da ingratidão, pelos mortos de desespero, que caíram em suicídio moral, por desertores da renúncia e da paciência, pelos mortos de saudade, que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida, e por esses outros mortos, desconhecidos e pequeninos, que são as crianças entregues à via pública, exterminadas na vala do esquecimento. Por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também como choraste sobre Lázaro morto, e trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos que o teu amor infinito clarear-nos-á o vale da morte, nos ensinando o caminho da eterna ressurreição. 78. Pluralidade dos mundos habitados. Reunião pública de 6 de novembro de 59. Questão número 55. Enquanto o homem se encaminha para a Lua, estudando-a de perto, nos comove pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados, precisamente há mais de um século. Nos acresce notar que os veneráveis orientadores da nova revelação, guiando o pensamento de Allan Kardec, fizeram-no escrever a sábia declaração: Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. Sabemos hoje que moramos na Via Láctea, a galáxia comparável à imensa cidade nos domínios universais. Essa cidade possui mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos. Entre esses sóis está o nosso, modestíssimo foco de luz, considerando-se que Sírius, um de seus vizinhos, apresenta brilho 40 vezes maior. E acompanhando a nossa Terra, com todo o cortejo de suas orgulhosas nações, tem a importância de uma casa nos fundos, visto que, se a Lua é satélite nosso, o globo que nos asila é satélite pequenino desse mesmo Sol que nos sustenta. Viajando a luz com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, gasta milhares de anos para atravessar, de um ponto a outro, o continente galáctico em que residimos. Mas os espelhos telescópicos do homem já conseguem assinalar a existência de milhões e milhões de outras galáxias, mais ou menos semelhantes à nossa, a se espraiarem na vastidão do universo. Até agora, neste breve lembrete, nos reportamos simplesmente ao campo físico observável pelos homens encarnados, atreitos, como é natural, ao raio reduzido da percepção que lhes é própria, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta, quanto cada sistema. Nesse critério, vamos facilmente encontrar, em todos os círculos cósmicos, os seres vivos da asserção de Kardec, embora a instrumentação do homem não os divise a todos.
Eles se desenvolvem através de inimagináveis graus evolutivos, cabendo-nos reconhecer que, em aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá olvidar a gama infinita das vibrações e os estados múltiplos da matéria. Temos, assim, no espaço incomensurável, mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Saudamos, pois, o advento da nova era, em que o homem físico, valendo-se principalmente do rádio e do radar, do fogt e do cérebro eletrônico, pode incursionar além da Lua, auscultando, em regime de limitação. É compreensível as faixas de matéria em que psiquicamente se entrosa, e desejando-lhe paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas perquirições, podemos assegurar que em todos os planos a consciência acordada à luz da razão e da responsabilidade surpreenderá sempre, por base de todo aperfeiçoamento moral, o preceito de Cristo que coloca o amor a Deus e ao próximo como sendo o coração da vida, pulsando, invariável, no peito da justiça divina que manda, em toda parte, conferir a cada um segundo as próprias obras,